Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a essa aula de doenças do feijoeiro. Nós vamos nessa aula apresentar as principais doenças e comentar de cada uma dessas doenças aspectos sobre a etiologia, sintomatologia, epidemiologia e controle dessas doenças. Sobre a cultura que eu posso aqui julgar importante, fazer aos lugares, espécie muito cultivada, importância econômica muito grande essa cultura. São vários os tipos, né, de feijões. Então essa leguminosa tem emprego na alimentação, principalmente os grãos, né? Cultivado em diferentes tipos de sistemas de cultivo, e é uma cultura muito difundida no estado de Goiás, muitos plantios, cultura importante. Embora no Brasil os maiores produtores são Paraná e Minas Gerais, mas aqui em Goiás temos bastante cultivo aqui de feijão. O Brasil, grande produtor. E antes de eu começar aqui falando sobre a cultura, e as suas doenças, quero fazer aqui algumas considerações gerais sobre os princípios gerais de controle de doenças de plantas, onde deve ser observado dois aspectos até então. Se as áreas de cultivo, de feijoeiro, ou de outras culturas extensivas, sobretudo, deve ser observado se essas áreas são não contaminadas. Se elas ainda não foram contaminadas, deve-se atentar ao emprego de sementes certificadas. Se as áreas já são contaminadas, deve-se atentar ao emprego de cultivares resistentes, uma vez que as áreas já não são mais indenes, isto é, já foram contaminadas. E além disso, nós temos as outras medidas, mas eu vou focar nessas aí iniciais, que são medidas de controle iniciais de grande efetividade no controle de doenças. Depois vem as outras, então é o que eu coloco aqui, medidas menos eficientes ou até onerosas, que é a evasão, a erradicação, os fungicidas, principalmente protetores, considerado que é uma medida cara, que encarece muito cultivo de feijão, essa cultura que emprega-se então muito o uso de fungicidas, e isso pode, claro, diminuir margem, né? Evasão, fuga, é uma medida cara, fazer evasão de áreas, procurar áreas, às vezes não tem mais áreas, ou até mesmo erradicação, erradicar o patógeno, é uma medida complicada, onerosa. Então depois nós temos essas outras medidas. Então apenas fazendo esse alerta, né? Em áreas não contaminadas, muito cuidado com a introdução de patógenos via sementes contaminadas. As sementes devem ser certificadas. Se as áreas já são contaminadas, então deve-se atentar ao emprego de cultivares resistentes. Aqui a primeira doença que eu gostaria de apresentar, a mancha angular, causado pelo fungo Pseudocercospora grisella. Em alguns livros pode se encontrar um nome antigo, a Phasariopsis grisella,
né, mas foi nomeado, tá, atualizado, o nome Pseudocercospora grisella. É, nós vamos ter de início as lesões delimitadas pelas nervuras, né? Daí o nome da doença, né? Mancha angular. Ela segue esses ângulos, os ângulos formados pelo desenho da folha de feijão. Ângulos de 90 graus, 60 graus, 30 graus, depende como que ocorre o desenho das ramificações, o desenho das nervuras na sua disposição linfoliar. Então, de acordo com onde a lesão é represada, né, daí que surge, que nasce esse nome de mancha angular, o próprio nome já diz. Né? Então, as lesões do tecido necrosado, atacado, comprometido, parênquima foliar, ele vai ser aqui represado delimitado por nervuras, seja desde a nervura principal ou secundárias, ramificações das nervuras na folha. E muito interessante que o Pseudocercospora grisella, ele antes chamado de Phaseariops grisella, né, até faço questão de falar o nome antigo, para que não tenha nenhuma confusão. Veja bem, o nome novo, Pseudocercospora grisella, tá? E também falando o nome antigo aí para o que o estudante tem aí em mente, os dois nomes, dependendo do material que é consultado, às vezes não houve atualização do nome. É importante frisar que esse patógeno, esse fungo, é disseminado principalmente por sementes. É comum estar na semente presente patógeno como contaminante. Então, por isso que uma das principais medidas, emprego de semente certificada e tratamento de semente. Semente certificada e tratada caso exista ali propagos do patógeno presente na superfície da semente, abaixo da capa da semente, principalmente superficial, que esse tratamento de semente já faça um primeiro controle. Outra coisa que eu quero comentar mais medidas, só que agora eu estou juntando com a mancha angular a antracnose e a ferrugem. Tá? Então tá aqui, mancha angular, Pseudocercospora grisella, antracnose, eu juntei aqui, eu vou juntando grupos para ficar mais didático, tá, pessoal? Eu junto aqui com esse grupo antracnose do feijoeiro, Coledoc lindemuciano, né, lesões deprimidas nas folhas, nas vagens, ele que cava buracos nas vagens, e a ferrugem do feijoeiro, Uromissa penticulatus, não confunda com ferrugem da soja, nada a ver, bem diferente, outro gênero, outra espécie, outra a ferrugem na soja causada por Phacops, nós vamos ver na aula de doenças da soja, muito mais problema, e no feijoeiro assim, não houve uma explosão de epidemia de ferrugem como houve na soja. Tá? Uromyces apendiculatus, então você vai ver as urédias erumpentes na face abaxial da folha, principalmente, com a ajuda de lupa, isso fica fácil de visualização, aqui só para a caracterização da sintomatologia. Mas aqui, falando de controle, tem muito a ver também com a epidemiologia, com a forma de disseminação. Veja bem, o que eu disse no slide anterior? Mancha angular do feijoeiro, disseminado por sementes. Coletótico lindemuciano, também por sementes, porém com menor importância
do que a Pseudocercospora vizela. É mais forte, né, no caso dessa doença, transmissão por semente. Aqui também, porém, aqui mais forte. E até chegar aqui, se você seguir no gradiente, até chegar aqui, ferrugem, não é transmitido por semente, né? Nós sabemos que as ferrugens são transmitidas, os urediniósporos, né, dessa classe de patógeno, disseminado principalmente pelo vento, onde eles são carreados para plantas em áreas circunvizinhas e tecidos adjacentes, né? Então, por isso que eu não coloco. Então, logo aqui para a ferrugem do feijoeiro, tratamento de semente não é uma medida que seja aplicada aqui nesse caso, para a ferrugem, não. Então, para essas aqui, então acrescentei as outras duas, né? Agora para essas três, elas estão juntas aqui, para ficar de forma didática aqui. Cultivar resistente, né? Aí sim, cultivar resistente, para coletótrico, fungicida, aí sim, fungicida para mancha gular, para coletótrico, para a ferrugem, cultivar resistente também, se houver complicado desenvolvimento de cultivar resistente para as ferrugens, né? Mas é indicado cultivar resistente, né, para as ferrugens, antracnose e para mancha gular, e rotação de cultura. Doença foliar, são patógenos que não são fortes sobreviventes no solo. Uma rotação de cultura, tira a cultura, ele é foliar, tira a folha, para os três, para mancha gular, antracnose, ferrugem. Tá? Então, por isso que eu coloquei os três e já adicionei. Então, exceto esses dois, focando aqui na mancha gular, além dessas três aqui, medidas, as anteriores aqui, semente certificada, tratamento de semente. Semente certificada, tratamento de semente pode ser indicado, poderia também ser indicado para antracnose? Também poderia ser indicado, tá? Seguinte, oídio, tá? Oidium sp, Erisiphe polygone, ascomicota, aqui os colídeos, o colídeo cilíndrico, muito ocorrente, principalmente em épocas secas, né, se tem o oídio, ele que tem então os seus colídeos cilíndricos, né, muito fácil de visualização no microscópio, os artroconídeos de oídio. Sua forma perfeita vai formar corpo de frutificação sexual do tipo cleistotécio, difícil de ser encontrado, já encontrei para outras culturas, para uma cultura perene você pode encontrar, fase perfeita para oídios, né, para culturas extensivas, principalmente feijoeiro, soja, eu não tenho encontrado, nunca encontrei, mas vale aqui o registro. E o sintoma, né? Sintomatologia, esse micélio branco, pulverulento, aqui na superfície adaxial da folha, né? Não na abaxial, adaxial principalmente. Micélio branco, pulverulento, superfície foliar. Então, principalmente, e por que isso ocorre? Principalmente em épocas de poucas chuvas, períodos secos, você tem muito aí uma ocorrência de oídio. Tá? Ele traz os prejuízos, diminui a área de fotossíntese foliar, a área da folha, né, que deveria estar sem essa barreira. Além da própria lesão, que ele pode causar necrose no tecido foliar,
Ah, pode atacar ramos e vagens, não chega a tanto, claro, a gente tira de material bibliográfico dizendo que pode, mas nossa, seria demais, muito agressivo, um raid muito agressivo, chegar nesse ponto. Mas cobre a superfície das folhas. É, a disseminação, assim como as ferrugens, os oídios, disseminado pelo vento. Tá? E até chegar ao controle. Controle químico, tebuconazole, outros produtos, tem esse controle químico. Não há variedades resistentes, então não seria possível a imunização. E a rotação de cultura, bem, passa a ser interessante. Passa a ser interessante a rotação de cultura e controle químico. Doença causada por fungos que habitam o solo, mofo branco, Sclerotinia sclerotiorum, agente causal do mofo branco do feijoeiro, elas que vêm aderidas, principalmente às sementes, as sementes que contêm escleródios, que podem conter micélio deste fungo aderido às superfícies das sementes, e sementes não certificadas, sementes não tratadas, que fazem então a introdução de novos patógenos em áreas indêneas, principalmente a Sclerotinia sclerotiorum. Então, para isso, deve-se o quê? Evitar a entrada, está dizendo aqui, evitar a entrada pelo emprego de sementes certificadas, mais o tratamento de sementes. Também a limpeza de máquinas, patógeno pode vir, os escleródios, como eles ficam no solo, podem vir aderidos a torrões de solos de áreas contaminadas, onde quando passa o trator em áreas livres do patógeno, pode ser feita a introdução. Emprego de cultivar resistente, embora seja complicado, cultivar resistente para mofo branco de difícil desenvolvimento, a coisa fica mais no fungicida. Tá? Existem relatos aí de aplicações, de muitas aplicações de fungicidas para controle do mofo branco, mas o que eu acho mais interessante, eu marquei aqui a rotação de culturas. Por que eu coloquei em vermelho? Você pode até encontrar em livros, em materiais, essa indicação, mas é complicado a rotação de cultura, visto que o patógeno, o próprio hábitat dele é o solo, que é a ideia da rotação de cultura. Tira a cultura, você tira a planta, tira a folha, embora ele seja foliar também, mas o foco dele é principalmente as vagens, embora ele seja de parte aérea. Você tira a parte aérea, tira a planta, tira a vagem, tira a folha, mas ele cai ao solo, que é um ambiente onde ele sobrevive bem. Então, mas de qualquer forma, existem as recomendações no sentido de quebrar o ciclo do patógeno, mas eu vejo essa indicação de rotação de cultura como uma coisa assim a muito longo prazo, uma rotação de cultura por anos, 5 anos, deixando de plantar feijão e plantando outras culturas não hospedeiras para ver se diminui a população do patógeno no solo, embora existam relatos que ele consegue sobreviver todo esse tempo. Então, aqui o mofo branco, ele ataca as vagens, principalmente as vagens. E você encontra os escleródios dele dentro do caule da planta, dentro das vagens também, existem relatos. Mas eu falei desses controles, evitar a entrada, semente certificada, tratamento de semente,
limpeza de máquina, cultivar resistente, os fungicidas, mas o mais interessante mesmo, na minha forma de avaliar, seria controle biológico. Seriam essas aqui, na verdade. O plantio direto, ele já cumpre um certo papel, um papel importante, isso aliado a controle biológico e emprego de cultivar com porte ereto. Então, aqui antes de a gente mostrar, aqui está, né, um solo contaminado com muitos escleródios. Esses escleródios emitiram os apotécios, né? Eles germinaram a partir dos escleródios, e esses apotécios têm na sua superfície ali do basidiocarpo, deste apotécio, desse corpo de frutificação sexual. Você tem ali as ascas com os ascósporos no apotécio, e elas por vezes podem explodir, lançar os seus ascósporos. Então, tudo essa nuvem aqui, né, uma nuvem de esporos sexuais, e elas têm endereço certo, que são as vagens, né? O fungo, ele quer ele vai na flor, né? Então existe até uma máxima que diz, né, protejam as flores, né? Que é o endereço certo, que são as flores, que são as precursoras das vagens, né? Então, eu quero comentar então, plantio direto, controle biológico e porte ereto, emprego de cultivares com porte ereto, muito importante. Tá? Por que o plantio direto na palhada? Porque a própria palhada, ela impede o contato da planta com o solo contaminado. Então isso aí já é muito importante. A palhada impede que o apotécio apareça, né? Que a emergência de apotécios, né? Que ele alcance a superfície e ocorra a subsequente ejeção de ascósporos, como pode ser visto aqui. Então imagina uma palhada aqui por cima, né, e iria barrar, iria tampar este movimento, este evento da ejeção de ascósporos. A palhada também favorece micro-organismos antagonistas. Os agentes de controle biológico serão beneficiados. E principalmente também o tipo de palhada. Existem materiais, existem palhadas que lançam substâncias tóxicas ao solo, que são tóxicas aos escleródios. Então, o quenopode quinoa lança. Isso pode ocorrer de duas formas, dependendo da espécie a ser analisada. Tanto durante a formação dessa palhada, como depois do corte dessa palhada e da decomposição dessa palhada. Na medida que vai ocorrer a decomposição, ela pode ir soltando substâncias que são tóxicas aos escleródios. Agora, ao contrário, né, o plantio convencional, onde se faz a aração do solo, ele, por vezes, você faz uma dispersão cada vez mais e mais e mais desses escleródios. O controle biológico é formidável, mas para isso deve ser feita a aplicação. Aqui tá o fungo tricoderma, aqui ele cultivado, e aqui a suspensão dele, já ele lavado no material, e que a suspensão que pronto para aplicação. Aqui uma imagem mostrando o fungo ao microscópio, como que ele mas aqui recolhe-se, ele fica verde, né, porque a cor do fungo, dos seus esporos, dos seus conídeos, a cor esverdeada, amarelada, verde escuro, verde claro, depende, são várias cepas pesquisadas, né, hoje no Brasil, principalmente, mas existem alguns cuidados. Primeiro, trata-se de um organismo vivo, então o solo tem que estar úmido.
De nada vale realizar a aplicação do, do tricoderma quando o solo seco. Ele vai cair ali e vai morrer. Então, o solo tem que estar úmido, temperatura de 25 graus Celsius e solo rico em matéria orgânica. É, aplicar um solo arenoso, debaixo de um calor escaldante, 40 graus, o fungo vai cair e morrer, não vai desempenhar o seu papel. Então tem que ter matéria orgânica para que esse fungo possa se estabelecer, colonizar o solo, chegar até os escleródios e fazer o que ele faz bem, né? Destruir, a destruição dos escleródios, colonização desses escleródios. Então, um solo úmido, existe também uma recomendação de aplicação no terceiro trifólio, visando atingir os escleródios que estão na rua e também, eventualmente, aqueles que estejam na sombra do dossel ainda pequeno. Então, aplicação no terceiro trifólio. Aqui, ele no tratamento de sementes, que pode ser utilizado, veja que esse esverdeado aqui é ele na superfície, e veja como que ele já começa a colonizar pocótilo, parte da semente, passa para a raiz também, coloniza a região da rizosfera das plantas originadas. Também pode ser utilizado no tratamento de semente, tratamento de suco de plantio. Aqui alguns resultados, mas o mais interessante eu quero mostrar aqui na imagem, né? Veja como que ele colonizou com essa hifa maior que a hifa do patógeno, e aqui é ele saindo lá de dentro, né? Como que ele colonizou o patógeno, que aqui no caso dessa imagem é o fusário. Então, com o esclerotínia, ele vai colonizar principalmente os escleródios. Então é isso. Quais são os eventos que devem ser barrados aqui? A injeção de ascósporos, germinação de apotécios, impedir essa colonização do parênquima foliar. E o emprego de cultivares com porte ereto também, eu diria também, eu colocaria entre essas três, né, as três melhores ou principais, que o porte ereto, diferentemente do porte prostrado, ele não vai entrar em contato com o solo contaminado. Então, que o porte prostrado, veja como que ele, ao levantar aqui, né, estava caído ao solo, veja que muito aqui micélio cotonoso, algodonoso de esclerotínia, e aqui ele porte ereto, né, evitando então essa contaminação. Murcha de fusário, de feijoeiro, fusário oxísporo, forma especiais fazeli, o fusário, fungo de fácil identificação, através de seus macroconídeos, no formato de canoa, seus macroconídeos, a observação, os microconídeos também, de fácil observação. Esse que vai ser fusário oxísporo no feijoeiro, vai ser vascular, então é de fácil isolamento também, isolando-se o fungo em meio de cultura, através do tecido colonizado, contaminado, tecido vascular. Então o fusário ele vive no solo, assim como a esclerotínia, e ele penetra pelo sistema radicular e coloniza o sistema vascular. E até que tem-se o sintoma: amarelecimento das folhas, secagem da planta, morte da planta. Nessa ordem. Pode também
colonizar os vasos e apresentar a coloração que ele está dizendo aí, parda avermelhada, mas é isso devido ao tecido, comprometimento do tecido interno. Ele é disseminado por sementes, mas ele principalmente sobrevive no solo, né, no resto de cultura, sobrevive muito bem no solo. Então, controle, mas nós temos aqui muitas medidas de controle também, tá? Tratamento de semente, evitar máquinas, o cuidado com máquinas, né, que pode levar a torrões contaminados, plantas não hospedeiras, utilizar plantas não hospedeiras, erradicação, queimar os restos de cultura, quando houver, o controle biológico e, deixa eu ver se cita ou não, e uma que não cita aqui, no caso do feijoeiro, cultivar resistente, já muitos feijões já são resistentes, isso até essas medidas aí no caso de incidir no cultivo de uma cultivar não resistente, né, muito mais nesse sentido. Doenças causadas por bactérias, né, então, independente aqui da bactéria, eu já começo com as seguintes medidas: semente certificada e cultivar resistente. Deve-se buscar cultivar resistente, diferentes bacteriosas, e como elas vêm muito por semente, o emprego de semente certificada. A rotação de cultura vai funcionar muito bem? Não muito, tá? As bactérias sobrevivem bem no solo, então pode acontecer de não ter um efeito muito bom, quando comparado principalmente com outras medidas. Cultivar resistente, semente certificada, evitar a entrada nas áreas indêneas. No feijão eu teria então essas duas bacterioses, Xanthomose actinopores, Patovar-Fazella, crestamento bacteriano comum do feijão, a Curtobacter flacunfacens, Patovar flacunfacens, que é vascular, essa última aí vascular, seria como o Fusarium, né? Coloniza tecido vascular e você vai ter sintoma reflexo de amarelecimento, murchamento, secamento, morte da planta. E já o crescimento bacteriano comum do feijão, Xanthomose actinopores, Patovar-Fazella, não, é localizado, comprometimento do limbo foliar. Primeiro está falando, vamos ver aqui a amostra de Curtobactéria. Curtobacter flacunfacens, Patovar flacunfacens. Vamos ver aqui. Murchas nos períodos mais quentes do dia, né, para essas vasculares, é muito importante a visualização, a observação, quando você tiver em períodos quentes. Tem o sintoma reflexo com maior proeminência, né, nas plantas. A murcha ocorre devido, claro, comprometimento, obstrução dos feixes vasculares. As folhas amarelecem, tornam-se castanhas, com consequência, murcha e morte da planta nessa sequência. Aqui algumas figuras mostrando aqui no destaque, uma planta atacada. Aqui, né, as manchas, a murcha, murchamento, secamento e morte da planta. Então, ela vem muito por sementes, tá? Então, por isso que eu faço aquela observação. Sementes certificadas. Patógeno ele sobrevive no solo. Aqui, sementes contaminadas, como é que elas ficam? Essas manchas amarelas, aí, típico de sementes contaminadas, um indício.
a título de curiosidade. Hum, Tem uma grande capacidade de sobrevivência nas sementes também. Hum, Sobrevive nos restos de cultura, enfim. Controle. Cultivar resistente, temos que buscar lançar a mão dessa medida. Rotação de culturas, por mais que está presente no solo, sobrevive no solo, mas se isso for feito, uma rotação de cultura de longo prazo, visando o longo prazo, pode ter um resultado positivo. Tá? Uso de sementes sadias, né? Como ele vem por sementes, né? Sementes certificadas, sementes sadias. Controle químico não é uma opção, tá? Então aqui não é o caso, não é um fungo, né? Então não é o caso de fungicida, é uma bactéria, né? Não é um fungo. Erradicação da cultura, arrancar, incinerar, jogar fora, medidas drásticas de erradicação, tá? E evitar ferimentos nas plantas. Crestamento bacteriano comum, Xanthomonas axonopodes, Patovar fazeli. Vou ver aqui, ó, o crestamento. Eu queria ver principalmente aqui, esse comprometimento, a necrose em extensas áreas do limbo foliar. Presença de halo amarelado, de toxina bacteriana. E às vezes até desintegração, desintegrado parte do limbo foliar, devido à necrose, secamento, que é a parte necrosada. Então, dilaceração, desintegração de parte é devido ao fato de ocorrer necrose em extensas áreas. Muito cuidado com as plantas hospedeiras, plantas daninhas, hospedeiras. A disseminação por respingos de chuva, de água da chuva, irrigação, as temperaturas favoráveis para a ocorrência, são os aspectos epidemiológicos pertinentes. Também, principalmente, a disseminação por sementes, né, elas conseguem carrear o patógeno por longas distâncias. E agora, controle. Então, o controle, como vai por sementes? Emprego de sementes com boa qualidade sanitária, incorporação dos restos culturais infectados, né, ou até incineração, melhor, rotação de cultura com plantas não hospedeiras, período mínimo de 1 ano, 2 anos, 2 anos para cultobactério, né, ou mais, né, para cultobactério, aqui no crescimento bacteriano comum, menos tempo que cultobactério, eliminação das ervas daninhas, hospedeiros alternativos, e qualquer forma de disseminação. Também esbarra no fato do controle químico, não se tem produtos tão bons assim, né? Tal como ocorre no caso de fungicidas, né? Então, aqui por ser bactéria, né? Bactericidas muito bons, então é mais complicado. Doenças causadas por vírus, mosaico dourado, bean golden, mosaic virus, né? Então muito fácil a identificação, por sorologia, até ELISA, tá? Esse Geminivirídea, que o geminivírus, as 2 partículas geminadas, vista aqui em microscopia eletrônica de transmissão. E esse sintoma, né? As cloroses. A clorose das nervuras e essas um amarelo muito intenso, né?
para não dizer bonito até, né? Esse amarelo aí que ocorre, e que facilita muito a identificação, tá, pessoal? Esse, esse amarelo aí do Bean Golden, né? Ouro, né? Dourado. Então, muito diferente do mosaico comum, tá? Mais sintomas, ocorre retardamento da senescência foliar, perda de dominância apical, enfim, outras consequências. E o vetor, né? Tem o vetor, aqui a mosquinha, Bemisia tabaci, né? Ele não é transmitido por semente, é pelo vetor. Então, numa alta incidência desse vetor vai ocorrer. Então, primeira dica, controle o vetor. Existem também alguns casos de hospedeiros alternativos. E controle. Controle cultivar Embrapa 5.1, relatado como resistente, né? Isso vai auxiliar. Tá? Até então não havia ali cultivar resistente, com um bom nível de resistência, pelo menos agora com essas pesquisas feitas aí, já podemos lançar a mão disso daí. Escolher a época de plantio, né, para evitar a mosquinha, né, a mosca branca, né, evitar o vetor, controle do vetor, fuga do vetor, né, na verdade, aí, né, item 2, escape do vetor, plantias intercalares com outras culturas, visando barreiras, e o uso de inseticidas, controle do vetor, né, como eu disse. Mosaico comum, Bean Golden, bom, esse não é um geminivírus, é um vírus do tipo haste flexuosa, partícula, spot viride. Você não tem o dourado dessa vez, você tem você tem nas nervuras, você tem um certo embolhamento de folha, mas você não vê o dourado, né? Você é um Bean Golden, então você vai ver esse mosaico foliar acompanhando as nervuras. Então aqui você vê a diferença desse tom de coloração na folha. Você consegue, pelo tom de verde, você vê áreas, e às vezes até um verde mais escuro concentrado em determinadas áreas. Essa reação depende da tipo de vírus, depende da cultivar de feijoeiro, vai reagir de uma forma ou de outra, depende da população de patógeno, até então ocorre. Então as lesões variam, depende desse tipo de vírus, o grau de resistência, a variedade, ou a cultivar, a idade da planta, condições do ambiente. Por isso que essa é do tipo de doença de sintoma variável, né? O sintoma varia com sem número de condições, né? E já existem doenças que têm padrões bem definidos. E aqui essa doença, esse vírus, doenças causadas por vírus, podem variar de acordo com determinadas caracteres, né, como eu disse aí anteriormente. Então, vetores, os afídeos, os afídeos vetores, eles contribuem para a disseminação. Tá? E controle, cultivar resistente. Então, para o mosaico comum não é igual para o mosaico dourado,
mesmo quando não tinha cultivar resistente para o mosaico dourado, é, já existia já há algum tempo, há bastante tempo, cultivares resistentes para o bean common, o mosaico comum. É, e é isso aí, controle dos pulgões, tá certo? Doenças causadas por nematóides, meloidógene, nematóide das galhas e o pratilencos, nematóide das lesões. Para ambos, evasão ou escape, fuga de áreas que contêm solos contaminados com nematóide. Então deve-se, para isso, escolher a área geográfica, escolher o local de plantio, rotação de culturas, visando culturas não hospedeiras ao nematóide, visando diminuir a população, visando quebrar o ciclo patógeno, alqueve ou pousio, também área irriga, espera 14 dias e planta a cultura. Limpeza de máquinas, trata-se de patógeno que habita o solo, então limpeza de máquinas, cuidado com os torrões contaminados, emprego de cultivar resistente, observar a linha de mantença, né, no nível populacional, alqueve ou pousio. Então, pessoal, ARA, que tem aí qualquer dúvida, eu explico aqui de novo. A ARA, né, se você revolve o solo, irriga, para com isso você induzir a eclosão de ovos nematóide. Espera 14 dias, que é um tempo suficiente para que os nematóides, os J1, para que eles percam a sua reserva corporal energética, lipídios, e morram sem encontrar plantas, porque houve a aração do solo, o solo está nu, então não tem planta, não tem ele. Ocorre a eclosão, ele eclode, sai em solução de solo, não encontra planta, ele não aguenta tanto tempo e até em 14 dias esses nematóides morrem. Planta-se a cultura. A linha de mantença, pessoal. Cuidado, tá? O nível populacional não pode aumentar tanto, tá certo? Pode haver um aumento, mas desde que não pode cruzar essa chamada linha de mantença. Cuidado. Por isso, então, nematóide, na verdade, é um manejo populacional. Vai acompanhando a população, vai fazendo o manejo, e fazendo as análises de solo, de nematóide presente no solo, de modo que não deixe aumentar muito este nível populacional. Muito bem, pessoal. Doenças do feijoeiro, tá? Manual de fito. Dê uma lida. Recomendo. Leitura obrigatória. Então era isso, pessoal. Qualquer dúvida, não hesite em nos procurar. Um abraço a todos. Até a próxima, pessoal.